Olá, mamães, mais um pod da Grace. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para contribuir aí para que você tenha uma maternidade saudável. Essa é minha missão, levar um pouquinho de conhecimento para vocês. E hoje, gente, nós vamos levar também muita unção aí para sua casa, muito poder de Deus, porque hoje eu tô recebendo aqui uma pastora, a pastora Roberta. Já vou passar aqui para ela, ela vai se apresentar, falar quem ela é, né, um pouquinho da história dela. E nós vamos começar esse bate-papo. Hoje o que eu preparei aqui como pauta para vocês é falar um pouquinho sobre a inteligência espiritual e a inteligência emocional. E presta atenção aqui em uma coisa. Hoje o Espírito Santo falou comigo fortemente sobre essa inteligência espiritual e até me revelou alguns passos que eu sei que tem muita mamãe aí que não está fazendo e você precisa fazer. Tá? No decorrer do programa eu vou falar quais são os passos que ele me revelou. Eu vou deixar minha convidada se apresentar. Primeiro eu quero te agradecer por aceitar esse desafio, esse convite estar aqui. Quero te agradecer de todo o meu coração, que Deus te abençoe. E se apresenta pro pessoal, quem é você, pastora Roberta? Glória a Deus. Eu sou a pastora Roberta Kelly, né? Sou mãe de 3 filhos. Eita. Sou esposa, né? Sou casada há 29 anos, para glória de Deus, com o pastor Zé de Paula. Amém. Tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, já são todos adultos. E tenho 4 netos maravilhosos. Meu Deus, 9 Amém. bonita desse jeito, já com 4 netos, tá bem cuidado. Ó, vocês viram, né, gente? Tenho 4 netos para a glória de Deus. Uau. E é uma honra para mim estar aqui, Grace. Amo a sua vida. Amém. É uma honra para mim estar aqui com você, né, nesse programa maravilhoso que tem ajudado e alcançado corações de muitas mães do Brasil todo. Sim. Glória a Deus pela sua vida, viu? Sim, nós estamos aqui com essa missão. Não é fácil, você que é pastora sabe disso, são batalhas espirituais, né, que nós enfrentamos. Quantas batalhas eu já travei e vejo, sim, esse conteúdo chegar e transformar muito o coração das mães, que até a gente pode abrir esse bate-papo, você pode começar... E a pastora Roberta, ela é psicanalista, tá, gente? Então, ela tá, além de estar ali na missão da obra, né, da igreja, né, eu vou muitas vezes na igreja lá, acompanho ela também hoje tá como psicanalista, como terapeuta, buscou o conhecimento. Pra quê? Pra agregar valor na vida das pessoas, dos membros da igreja, do trabalho também com as pessoas que chegam até o caminho dela, que Deus traz pro caminho, né? E esse trabalho é maravilhoso. Então, vamos começar falando aí um pouquinho dessa educação de filhos, essa vida espiritual, essa vida emocional, né? Essas mamães que estão em casa que precisam de ajuda, né? No seu ponto de vista, no que você tem visto no mundo hoje, pastora Roberta, o que você acredita que tá faltando para essas mães? Como que a gente pode ajudar essas mamães, hein? Meu Deus. O que está faltando hoje, né, é o que eu vejo assim. Hoje as mães, elas estão deixando muito a educação, estão terceirizando, né, Aham, a educação dos seus eita. filhos para colégio, professoras, né, professora até da escola dominical. E a educação do meu filho, quem tem de dar sou eu. A Bíblia vai dizer que a obra de Deus, ela começa primeiramente dentro da minha casa. Se o Senhor Jesus não edificar minha casa, em vão é aquele que edifica. Então, quem tem de educar os meus filhos sou eu. Não é a professora do colégio, não é a professora da escola dominical. Sou eu que tenho de educar meu filho. E hoje também eu vejo que os nossos filhos, né, os nossos netos, porque eu sou vó, não precisa de presentes caros, não precisa de ir em lugares caros. Não, eles precisam de uma palavra muito poderosa, do meu e do seu tempo de qualidade com eles. Nossa. E o que os nossos filhos estão precisando é de tempo. Você, mãe, que está aí nos assistindo nesse programa maravilhoso, você que está aí nos assistindo, tenha tempo de qualidade com teu filho, né? Hoje não tem mais os pais, as mães, as famílias, todas as vezes quando vai almoçar, senta na frente da televisão e vai almoçar. Hoje não tem mais a mesa. Gente, a mesa ali do jantar, a mesa do almoço, do café da manhã, é aonde, mãe, pai, você olha dentro do olho do seu filho e pergunta para ele como que foi o seu dia.
né? Como que foi seu dia? Como que tá tudo? Sua vida tá bem? Como que foi a faculdade? Como que foi a escola? Como que foi o serviço hoje? Tá tudo bem? A mamãe tá aqui orando por você. Nós precisamos passar aquela segurança, aquela fé para os nossos filhos. O que muitas vezes está faltando, né, em nós, pais, é isso. Uau, né? meu Eu Deus. tenho muito testemunho. O testemunho. Testemunho? O testemunho Gostei. é o que eu não estava Testemunho. fazendo como mãe. E hoje eu estou fazendo como mãe. Deus, ele está dando para mim e para você a rica oportunidade da gente fazer diferente. O nosso passado nós não podemos mudar ele. Uau. Mas o seu presente, mãe, você pode mudar. O seu presente você pode mudar com uma atitude inteligente. Uma atitude sábia. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1, a maioria das mães cristãs, Grace, fala esse versículo, né? Honra o teu pai, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas a maioria de nós, como pai e mãe, a gente esquece desse versículo aqui, ó, né? Efésios 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando eu e você somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o amor e o perdão, o inferno não tem armas contra o amor e o perdão. Então tem mães que estão nos assistindo aí neste programa poderoso, né? Neste momento aqui que o Espírito Santo preparou para mim e para você. Tem mães que muitas vezes não pedem perdão para o filho adolescente. Nossa. E nós podemos sim, mães, reconhecer os nossos erros, porque muitas vezes por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de um equilíbrio emocional, porque a mãe está cheia de traumas lá da infância dela também. E isso não foi ressignificado dentro de você. E você traz para a fase adulta e você traz para a educação dos seus filhos. Mãe, doente não cura doente, mãe. Eita. Então vai atrás, busque, mãe, a curar você primeiramente, para depois você buscar a cura do seu filho. Isso é muito forte, Grace. Isso a humanidade precisa entender, que doente não cura doente, entendeu? Eu não posso provocar a ira do meu filho. Se eu magoei meu filho, isso não vai me diminuir como mãe. Eu chegar, né? reconhecer o meu erro, reconhecer a minha falha, reconhecer que eu errei com ele e a mamãe agora está aqui para consertar com você. Nossa. Mãe, não é fraqueza de mãe pedir perdão para o seu filho. Você vai ganhar o seu filho novamente. Uau. Se você olhar dentro do olho dele e falar assim, a mamãe está aqui. Eu fiz isso com meu primogênito. Uau. Eu falei para ele diante da igreja, a mamãe errou com você. Nossa. E por isso hoje o meu filho, ele não está mergulhado nas drogas, no vício. Nossa. Porque eu olhei dentro do olho dele um dia e falei para ele, a mamãe está aqui, a mamãe errou com você. Uau. A mamãe, em vez de ter tempo de qualidade com você, a mamãe tinha tempo, né, de qualidade, era com a igreja, era com a obra. Nossa. Não era com você. Então você perdoa a mamãe? Ele olhou para mim e falou assim, eu te perdoo, mãe. Mas naquele momento eu olhei dentro do olho dele, Grace, e vi que eu consegui ganhar o meu filho para mim novamente. Uau, Oh Deus, eu que sinto lindo. Deus de falar isso. Deus é lindo. O meu filho, ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu reconheço. Mãe, a senhora não errou, para com isso. Eu falei, eu errei, eu reconheço que eu errei com você. Então a mamãe está aqui. E hoje o relacionamento entre eu e ele é de uma amizade tão poderosa. Uau. Mãe, esse versículo aqui, ó, é poucos que falam. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina, na admoestação do Senhor. Gente, o nosso Senhor, o nosso Senhor, ele é puro.
O nosso Senhor, Uau. Ele é fiel. O nosso Senhor, Uau. Ele tem uma restauração para a vida emocional entre você e seu filho. Para a sua vida emocional, mãe. Deus tem uma restauração para você. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você falhou. Reconhecer, pedir perdão para Deus. Reconhecer a sua falha. Reconhecer, mãe, que você precisa de ajuda de profissionais que vai te ajudar emocionalmente. Nossa. Gente, vocês estão vendo isso aqui, que poderoso? O podcast tá começando agora, meu Deus. Daria um podcast 2 horas isso aqui, porque tanta coisa que a pastora Roberta tem pra falar e que eu tô aqui coçando pra poder compartilhar, porque eu já fiz uma lista de coisas que você falou aí. Porque acontece, gente? É até contar pros meus seguidores e pra você que às vezes eu tô com o celular aqui anotando, é porque eu tô aprendendo, né, a anotar o que os meus convidados vão falando. Porque às vezes eu quero pegar um gancho no que você falou pra complementar, e aí eu não anotei e perdi. Olha o tanto de coisa que você falou aqui, ó. Você falou sobre o tempo, a dedicação, sobre o tempo de mesa. Aí eu acrescentei também que eu quero falar sobre o ministério, né, que a maternidade é um ministério, que eu comentei com você. Você falou do testemunho. Gente, eu nunca tinha escutado essa palavra, achei muito legal. Já vou começar a falar sobre isso aqui também. Testemunho. Você vai dar um testemunho ou você vai dar um testemunho, né? E aí eu anotei aqui também. Presente, deixa eu ver, o nosso filho é um presente, tal. Você falou sobre a ira, o amor, o perdão. Gente, é uma frase que ela falou aqui. Doente não cura doente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Calma que eu vou comentar aqui o que Deus colocar no meu coração e vou passar a fala para ela novamente. Que ela tem muito a trazer para vocês, a ministrar sobre a vida de vocês, né? Com a unção que ela carrega, com o que ela conhece da palavra de Deus. Eu quero me espelhar em você, me modelar, porque eu tenho buscado muito, eu tenho buscado ler mais a palavra, né? E tal. Então, assim, a gente precisa buscar a Deus, né? Pra gente ter revelação. E aí, esse versículo até que você deixou aí, eu sou apaixonada como educadora. Porque, pastora Roberta, o que mais acontece com os pais é educar no autoritarismo, na ignorância, na falta de conhecimento. E aí eles provocam tanto a ira na vida do filho, e essa ira que eles vão provocando a longo prazo, de 0 a 18 anos, é o que desenvolve os transtornos, as doenças, é um transtorno de ansiedade. Ontem eu estava atendendo uma criança que estava com um transtorno generalizado de ansiedade. É tanta doença emocional, é tanta coisa guardada, é tanto trauma, que a gente está bloqueando e levando isso para as crianças. Então, o que você falou é muito forte, a gente não tem que provocar a ira sobre os nossos filhos, precisa existir perdão. Você falou tanta coisa poderosa, então eu quero até continuar aqui, que eu anotei para mim compartilhar ao longo do programa, mas agora que vai começar o nosso podcast, gente. Aí eu vou passar para você novamente e você continua aí falando o que Deus colocar no seu coração, que eu quero falar para vocês o seguinte, algo que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração, que eu quero deixar aqui hoje para você, é que a inteligência espiritual, para você se tornar essa mãe, dentro de tudo que a pastora Roberta acabou de trazer aqui, você precisa muito, em primeiro lugar, que o Espírito Santo falou hoje comigo de manhã, eu fazendo o meu devocional, eu parei ali e Deus começou a falar comigo, e Deus foi me falando, eu fui anotando para mim não esquecer. Deus falou assim, Grace, primeiro é a oração, depois, leitura da palavra, depois, a sua comunhão com a igreja, ir à casa de Deus. Nós somos o templo, né? Nós somos a casa. Isso. Mas você precisa conviver com as pessoas para você se fortalecer. Você precisa estar lá na obra do Senhor, né? Eu amo isso. O louvor, colocar um louvor na sua casa. Deus falou assim, fala para as mães colocar o louvor na casa para poder trazer ali o Espírito Santo para dentro daquele lar, né? Eu coloco muito na minha casa. Isso chama a minha... Porque a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Uau! Então, se você coloca um louvor dentro da tua casa e começa ali louvar também, junto com o hino, ali a presença do Espírito Santo, ela é manifesta. Que lindo. E o mal que está ali incubado, ele vai bater de retirada. Uau. Porque quando a luz chega, as trevas batem de retirada. Uau. Então, Deus, ele habita no meio dos louvores. Uau, que lindo. E isso é necessário, Grace, trazer a presença do Espírito Santo de Deus para dentro da nossa casa, no meio da nossa família, ensinar. Os nossos filhos não precisam de palavras. Nossa. A sua atitude vai falar muito mais do que as suas palavras. A sua atitude para com os seus filhos. Você entende? Então, assim, quando eu falava da mesa, porque a mesa, ela traz comunhão. Uau. Dentro da família. A mesa traz cura. Nossa, A mesa, ela traz restauração. Restauração ali, né, de restauração de amizade. Você tinha uma amizade com seu filho, mas isso foi quebrado ao decorrer da adolescência dele até a fase adulta. Hoje os meus filhos estão todos adultos. Então hoje
Eu não posso tratar meus filhos hoje como eu tratava eles quando eles tinham 10 anos, 11 anos. Não, hoje eles são adultos. Não. Hoje eles têm a opinião deles próprios, então eu tenho de respeitar eles. Nossa, que lindo. O que está faltando, Grace, é o respeito. Nossa. Respeito. Nós, como mãe, temos de respeitar a opinião dos nossos filhos. Uau. Temos de parar. A gente coloca assim como meus filhos, a gente ser muito severa, os nossos filhos. Você tem de me obedecer, você não pode gritar comigo, mas se eu estou gritando com meu filho, automaticamente ele vai gritar comigo, né? Mas se eu vou na sabedoria, na mansidão, no amor, eu falo para vocês, mães, o amor. Nossa. A Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, se você muito ama, você muito perdoa. Se você muito perdoa, você muito ama. É a Bíblia que vai dizer. Então, mães, né, que está aqui nos assistindo, eu digo para vocês, você que está aí com um adolescente, você que está aí com um jovem, seu filho já está adulto. Deus tem o poder para restaurar a sua comunhão com seu filho. Mas você, mãe, vai ter de descer, vai ter de se humilhar diante de Deus. Nossa. A Bíblia vai dizer que quando a gente se humilha diante de Deus e reconhece os nossos erros, os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Uau. E também a misericórdia do Senhor, ela só vai alcançar eu e você quando eu e você nos arrepender dos nossos pecados e confessar também os nossos pecados. Eita. Né? Então, se você pecou aí contra o seu filho, Deus é fiel e justo para te perdoar. Mas reconheça, confessa. Porque tem mães, eu sinto Deus neste lugar. Nossa, eu amém. sinto Deus me revelando mães que precisam ouvir essa palavra. E essa palavra está chegando aí a você, não é por acaso. É porque o Eterno, ele está te vendo aí, mãe. E está vendo, mãe, o seu pedido de socorro. Rabasubidecas. Amém, E o Deus. Eterno está dizendo assim, eu estou aqui, filha. Eu estou aqui, filho. O seu filho pode sim ser alcançado. E ele precisa de você. Deus quer usar você, mãe, pai. Mãe, pai, vocês são instrumentos poderosíssimos na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Viu, pai, mãe, pastores, obreiros da casa do Senhor? Aprenda uma coisa. A obra de Deus começa primeiramente dentro da sua casa. Nossa. Se a sua casa vai bem, se a sua família vai bem, presta atenção, Grace. Nossa. Uma família forte Uau. é uma igreja forte. Uau. Uma igreja forte é um setor forte. Um setor forte, né? É uma cidade forte. Uma cidade forte é um país forte. Um país forte é um mundo forte. Uau, que lindo. Então a família, igreja, família é projeto de Deus. Nossa, uau. A sua família precisa de você. Deixa Deus te usar. Uau, Amém? que lindo. Não, e hoje, só para confirmar no seu coração o que você acabou de falar, lembrei que agora eu tava lá em casa lavando uma louça e aí Deus começou a falar comigo pra gente deixar essa mensagem mesmo. Não sei como tá a sua situação, a sua maternidade, você como mãe com seus filhos, mas independente da situação do seu filho, pague o preço pelo seu filho. Por exemplo, eu oro todos os dias. O que você está falando aqui, eu faço na minha casa. Por exemplo, se eu trabalho com educação de filhos, eu tenho que ser um exemplo. Tem que começar na minha casa. Isso mesmo. Então, como que é meu relacionamento com a minha filha? Como que eu cuido dela? A gente tem tempo de Ótimo. mesa. Nós fazemos devocional ontem. Eu falei, toda segunda-feira, 2 horas, das 2 às 3 é o nosso devocional. Aí a gente senta, eu sento com ela, eu faço um devocional com ela. Eu ensinei para ela sobre Meu a fé. Deus, Ensinei sobre aleluia. motivação. Ensinei sobre sonhos. Falei para ela assim, Annalise, a fé é acreditar naquilo que você não tá vendo, minha filha. Você precisa crer qual que é o sonho que tá no seu Glória a coração. Deus. E eu comecei a ministrar sobre a vida dela. Hoje, antes de sair, eu orei com ela, né? Eu converso com ela sobre o mundo espiritual. Eu converso com ela sobre as emoções. Sabe por quê, pastora Roberta? Eu tenho esse tempo pra edificar. Que ela vai chegar na fase dos seus que estão na fase adulta. E aí já vai ser o tempo dela. O que eu fui semeando? Então, às vezes, as mães deixam de semear. Aí lá na frente vem as dificuldades. Mas independente do seu desafio, escuta o que a pastora Roberta acabou de falar. Pague o preço pelo seu filho. Ele pode estar na rua, pode estar na prostituição, pode estar nas drogas, pode estar, sei lá, tendo um comportamento que não te agrada, você não sabe o que fazer, fica sendo irada, batendo de frente, você só perde mais ainda seu filho, ele se afasta de você. Você precisa trazer ele para perto de você. E isso é como Jesus, é com mansidão. Por isso que as pessoas às vezes têm dúvida na educação. Ai, será que eu sou autoritária? Será que eu sou boazinha? Não. Você precisa aprender a ser autoridade. Autoridade e aprender. Ministrar sobre a vida do seu filho, trazer ele para perto de você. Eu quero que a Ana é o jardim. Como que eu vou afastar ela?
Eu tenho que trazer ela para perto. E ela perto e aprendendo com a mãe dela, que vai ministrando, ela vai levando isso para a vida dela, né? Isso mesmo. Tem um versículo em Provérbios 22, 6, vai dizer assim, ó. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Uau. Então, assim, se você está ensinando o seu filho, se você está ensinando ele na verdade, que é a palavra de Deus, você está ensinando ele não só com palavras, mas com atitudes também, com atitude sábia, né? Com atitude inteligente, você vai ganhar. Você não vai perder. E uma coisa eu digo para você, mãe e pai, seja sábios, seja sábio, seja inteligente. Quando você vê, lógico que você não tem de passar a mão na cabeça do seu filho. Quando ele estiver errado. Sim. Você que é justo, olha, muitos pais, eu tenho de ser amiguinho. Você tem de ser amigo do seu filho? Sim, mas você tem de ser pai, você tem de ser mãe. Muitos pais e muitas mães estão confundindo. Eu tenho de ser amigo dos meus filhos. Nossa. Não, você tem de ser amigo, sim, não. Mas quando você tiver de ser pai, você tem de ser pai. Sentar, sim, corrigir. Mas antes, uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui, algo que o Eterno me ensinou ao decorrer da maternidade. Porque assim, desde quando Deus me deu os meus filhos, né? Eu fui mãe muito nova. Então, assim, eu aprendi a ser mãe dentro da igreja. Quantos anos você tinha? Com 16 anos que eu fui mãe. Novinha demais. Eu casei, primeiro namorado. Aquela moça, a sua moça, que eu encontrei com ela no shopping esse fim de semana. Ela já tem, qual que é a idade dela hoje? Ela tem 24 anos. 24. Dia 3 de novembro ela faz 25 anos. Linda ela, linda. E ela eu olho pra ela, eu vejo assim, a mãe que ela se tornou. Uau, eu vejo, a mãe que ela se tornou, eu falo pra ela assim, ela é a minha versão melhorada. Nossa. Que ela se tornou uma mãe muito melhor do que eu. Mas por quê? Mas ela é seu fruto, viu? Isso. Você, assim, Deus sabe, né? De tudo que a gente vive, a gente passa. Hoje eu olho, você acredita que depois que eu fui curada, eu vejo assim que graças a Deus eu fui filha daquela mãe. Porque se eu não tivesse sido filha daquela mãe, da minha mãe, eu não seria a mulher que eu sou. A sua filha não seria quem ela é, forte, essa mãezona, se ela não tivesse sido sua filha. Entendeu? A gente que é mãe tem que saber o nosso valor, né, Grace? Tá certinha. Então, quando eu olho pra minha filha, quando eu olho pros meus filhos, né? Então, assim, eu fui mãe muito nova e eu aprendi a ser mãe dentro da igreja. Nossa. Ouvindo a palavra, os ensinamentos, né, dos meus pastores, da minha liderança. E eu digo uma coisa pra vocês. Quer ter uma família forte em Cristo? Olha uma frase que eu vi esses dias. Essa frase eu vou levar pro resto da minha vida. Não existe família perfeita. Não existe família sem problema. Existe família que consegue lidar com o problema. Problema é para ser resolvido, não é para ser esquecido do lado. Problema, pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas esclarecidas e resolvidas, elas sentam na mesa, ali do café da manhã, do almoço, do jantar, para resolver os problemas. E outra coisa que nós temos de ensinar aos nossos filhos, ser pessoas maduras. Hoje você é adulto, filho. Então você tem de resolver essa situação como uma pessoa adulta. Não como um adolescente, uma criança que você já foi. Porque você não é mais uma criança. Você é um adulto. Tô anotando tudo que ela tá falando aqui, tá, gente? Então... Ó, minha pauta aqui, ó. Glória a Deus. Então, povo de Deus. Então, como que eu quero, né, conseguir, como que eu quero ganhar o meu filho para Jesus? Grace, se eu nunca ganhei ele nem para mim mesma. Se eu não ganhei meu filho, minha filha, nem para mim mesma. Que forte. Primeiro eu tenho de ganhar meu filho para mim. E para ganhar ele para mim, eu tenho de ser o quê? Forte em Cristo. Como eu quero ganhar ele? Como que eu quero ganhar meu filho para Jesus, se eu não ganhei ele nem para mim? Nossa, forte. Entende? Tô anotando. Porque se eu ganhar meu filho para mim, ele vai me conhecer. O meu filho ou a minha filha não vai só olhar para mim e ver só meus defeitos como mãe. Mães, para de se martirizar. Não existe mãe perfeita, não existe família perfeita. Não existe. Não existe. A família perfeita não é aquela que tem problema, não é aquela. Família perfeita não é aquela que não tem problema. Família perfeita
é aquela que sabe lidar com os problemas. Uau, eu anotei aqui. Forte. Eu tô com a pauta aqui. Aquela Não, eu falei pra família. Ana hoje, assim, pra minha menina na hora do almoço. Revelação falei, engraçado, profunda do Espírito peguei meu Santo. celular, comecei a olhar assim, internet, o Instagram, e tô passando, e não sei quem comprando casa, não sei o que. Falei, engraçado, o povo na internet é tão feliz, né? Fiquei pensando, falei, Annalisa, a vida não é só isso aqui, não. Todo mundo tem problema, tem desafio. Se a gente fosse pautar Isso. só no que... A gente não posta chorando, a gente só posta feliz, né? E aí eu fico pensando, peraí, as pessoas têm desafios, mas e aí? Isso. Feliz é aquele que sabe resolver. Sabe E eu resolver compartilho. situações, problemas. Sim, eu compartilho a Por que mesma que tem ideia. muitos adolescentes hoje, os consultórios Lotado. estão todos lotados. Sabe por quê? Nossa. Porque as mães querem evitar dos filhos sofrer. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa, mãe. Você não vai conseguir abraçar o mundo inteiro com seus bracinhos, não. Sim, é. Mães, os seus filhos precisam passar pelos problemas. Sabe por quê? Porque através dos problemas, eu gosto de dizer que luta não mata, ela só te fortalece. Ai, luta não Luta mata. não mata, ela só te fortalece, ela só te ensina. Mãe, o que os seus filhos vão ter de passar, você não vai passar no lugar deles. A experiência que você já tem, a mãe que você é hoje, a mulher forte, o homem, o pai forte que você é hoje. Sabe por quê que você é da forma que você é? Porque o povo de antigamente, os pais, eram mais severos. Sim. Corrigia mais. E deixava a Hoje- gente cair, machucar, Isso, enfrentar os deixava problemas. Lá na minha isso. casa, meu pai e minha mãe deixavam a gente brincar, cair, machucar. Isso, eu caía, ralar a o gente desfava, joelho, ralava tudo. né, Minha mãe não ralar. vinha, ai, você machucou não. Menina, vai se limpar lá, vai dar um jeito. Chegava Sabe? com o joelho Não saindo é sangue. grosseria você falar pro filho, não, filho, 4 anos, 5 anos, levanta. Você é homem, tá doendo, mas levanta. Sabe por quê? Porque é necessário ele sentir aquela dor quando pequeno. Sim. É forte, mas é necessário. Sim. Sabe por quê? Porque quando ele tiver adulto, quando ele cair novamente e doer, ele vai levantar sozinho. Sim. Ele não vai ter dependência emocional de seu ninguém. Nossa. Não vai Ô, ter. pastor Roberto, É deixa eu te... necessário a gente deixar os nossos filhos Sim. aprender com os erros deles mesmos. Uau. Aprender com o erro do seu próximo. Nossa. Então, mãe, pega a visão, Pega que a o visão. mistério é forte. Viu, mãe? E vamos mudar. É experiência minha. Nossa. Hoje, quando eu vejo quantos meus filhos cresceu Nossa. e amadureceu, por quê? Porque eu deixei eles, né? Cair, Passar os desafios. Passar os desafios, isso mesmo. Passar os desafios da vida. Uau. Gente, problema todos nós temos. Sim. Agora, quando uma pessoa tem um problema, meu pai liga para pastor, liga para terapeuta, Nossa. liga até de madrugada. Não sabe resolver, né? Não sabe resolver. Por quê? Porque são adultos que mães e pais não deixaram eles Nossa, crescer. não deixou ter autonomia. Não deixou. Nossa. Não deixou. Isso, ô pastora Roberta, você me fez lembrar aqui de uma história. Já contei alguns podcasts e também tem um vídeo que eu conto essa história completa. Depois eu vou te mandar, você vai gostar. Até pra ajudar as mamães lá, algumas pessoas lá no seu consultório. O que acontece? O cachorrinho morreu, meu cachorrinho atropelado, né? E ele era da minha filha. E aí, lá no pet shop, lá na clínica onde eu fui, a moça falou assim, não, vamos cremar ele. Aí eu podia falar, não, tá bom, vou pagar aqui, acho que era R$100, não sei, pra cremar, porque ele foi atropelado, ele já chegou lá praticamente sem vida. E eu ali sofrendo e tal, mas tinha que resolver o problema. Aí eu falei pra moça, eu não vou deixar pra cremar, não. Eu vou levar pra casa porque ele é de uma criança e eu vou precisar ensinar ela a ver tudo isso, passar pelo luto, entender, e depois, quando o luto passar, a gente compra outro cachorrinho. Peguei e levei ele morto pra casa. Fui lá na minha garagem, triste, arrasado, eu tava em choque ainda, porque foi atropelado na minha frente. Arrumei a boquinha dele, subi, peguei um lençol, forrei ele, coloquei ele na garagem. Aí eu subi, respirei, tomei uma água. Falei, meu Deus, agora eu preciso contar pra ela. Aí fui lá, chamei ela, falei, filha, a mamãe tem uma coisa pra te contar. Contei ali e tal, ela começou a chorar, ela achou que eu tava brincando, que eu brinco muito, né? Aí ela falou, não, a mamãe não tá brincando, filha, a mamãe tá falando sério, vamos lá pra você ver. Levei ela pra ver, ela chorou, suportei o choro, liguei pra minha mãe, falei, mãe, vem pra cá me ajudar. Minha mãe foi fazer chazinho, cuidou. Ela teve que viver todo o processo de perder aquele bichinho, que era um bichinho de 5 anos. Ela passou por todo o processo, meu pai fez lá na casa dele um buraco lá, a gente enterrou o cachorrinho, falei, vamos enterrar? Eu fiz oração com ela, comprei florzinha, a gente fez um velório mesmo e tal. Aí, o que acontece? Porque são as experiências da criança, né, da infância. Isso. E aí, depois de um tempo, uns dias, logo ia ser a Páscoa, eu falei, agora eu vou ressignificar. Fui na OLX, gente, comprei um cachorrinho e tal, tudo escondido, fiz um caça ao tesouro, não contei que eu ia dar o cachorrinho e tal, ela tava desconfiada, né? Ela ganhou o outro cachorrinho e tal, hoje a gente tem o outro cachorrinho, mas assim, esses dias eu conversando com a mãe no consultório, ela tava querendo evitar a filha de passar pela dor, se o passarinho que ela ia comprar podia morrer, porque a menina já tinha perdido 2 passarinhos, ela não queria comprar outro, porque senão a menina ia sofrer de novo. Eu falei assim, mãe, na consulta,
Falei, sua filha precisa passar por essas situações, ela precisa aprender. Se morrer de novo, morreu, e ela vai ter que aprender a lidar. Porque senão você está criando uma criança que no futuro vai ser um adulto frágil, não sabe resolver problema. Quantos adultos hoje disfuncionais não sabem resolver problema pequeno? Porque tem dia que eu resolvo uma situação, um problema, e falo, meu Deus, ainda bem que eu tenho habilidade para resolver. E quantas pessoas não sabem resolver? Então o que você está falando é muito real, eu vivo isso. Eu ensino a minha filha a se fortalecer e eu já falo pra ela, a vida não é essa brincadeirinha não. Na vida tem desafio e você vai se transformar em uma mulher forte. Isso mesmo. E a palavra de Deus aqui em Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança. Uau. Porque fugigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Nossa. A Bíblia está dizendo, é Provérbios 23, capítulo 23, versículo 13. Sim. É a Bíblia que está dizendo, não é a pastora Roberta, não é a Grazi que está dizendo, é a palavra de Deus. Não retire a disciplina da criança. Por que tem muitas crianças, muitos adolescentes morrendo? Nossa. Por quê? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Falta de mesa, falta de amor. Falta de amor. Porque, igreja, se você, povo de Deus... e aqui o povo é de Deus mesmo, viu? É cristão. Tem crente que me segue aí. Quem não for cristão também, crente, a gente convida. Vem participar. Vou deixar o link da igreja. Você já clica no link, já vai lá receber oração. Recebe em nome de Jesus. Por quê, meus preciosos, minhas preciosas? Porque a criança, ela precisa de disciplina. Sim. Ela precisa de ser corrigida. Né? A criança precisa. Então, por que tem muitas crianças aí, muitos adolescentes, né? Muitos adolescentes que estão assim indo para as drogas, indo para o vício. Por quê? Porque não teve a disciplina, não teve a correção. Aí as mães e os pais querem que os psicólogos, os terapeutas consertem isso. Sim. Não, mães. Deixa eu te dizer, mãe. A psicóloga, o terapeuta vai trabalhar isso com você. Sim. Vai te ajudar. Procura um profissional para ele te ajudar. Sim. Porque no momento que eu mais precisei, aleluia, glória a Deus, foi Jesus, foi oração, foi muita oração, muito jejum, foi muita busca de Deus, muita madrugada, muita busca. Mas também Deus colocou, eu falo que os psicólogos e os terapeutas são instrumentos poderosíssimos na mão do Eterno. Deus falou sobre isso comigo hoje. Então, você é um instrumento. Você é terapeuta, você é psicanalista, como eu. Você é psicólogo, é um instrumento poderosíssimo na mão do Eterno. Então, eu te digo uma coisa, mãe, pai, procura profissionais para te ajudar. Você precisa. Sozinho, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu gosto de dizer que até Jesus, filho de Deus, teve meia dúzia da esquerda, meia dúzia da direita. Uau. Se o próprio Jesus precisou de 12 para andar com ele. Nossa, Deus falou comigo essa semana isso aí, hein? Eita glória! Por que muitas vezes você não dá conta de vencer? Tem lutas espirituais, tem lutas na minha vida e na sua vida que nós só vamos vencer com a ajuda do nosso próximo. Uau. Então não se afaste, não fique, eu vou resolver isso aqui sozinho. Não faça isso. Busca, né, ajuda de profissionais. Sim. Capacitados, o Senhor falou comigo hoje para confirmar. Homens, mulheres de Deus que vai orar. Tem muitos homens e mulheres de Deus dentro do estado de Goiás. Homens, né, profetas, pastores, missionários, né, pastoras que está aí capacitados por Deus para te ajudar. Grace, é lindo isso. Sim. Porque sozinha eu não consegui chegar até aqui. Não. Hoje, quando eu vejo os meus filhos, tudo encaminhado para a glória de Deus. Amém. Mas por quê? Porque eu fui atrás de homens e mulheres de Deus. E fui atrás também de profissionais, amém? De profissionais que me ajudou, que me instruiu. Sim. Amém? Nós temos de ter a humildade. Sim. Nós somos ser humano, gente. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é o terapeuta... Não, o paciente, o terapeuta e a vida dele. Aí o terapeuta, por exemplo, ele tá lá, chega uma pessoa e o cara tá passando um problema financeiro, aí ele vai pra terapia. Aí a terapeuta vai, conversa com ele, ajuda ele, terminou a sessão dele, aí vem o próximo. A outra tá passando por um divórcio, aí ela vai, ajuda ele, tal, aí vem o próximo. Aí o outro... Aí vem o terceiro paciente lá, cada um com um problema diferente. Aí a terapeuta foi naquele momento, fez o atendimento e ajudou eles, beleza. Aí ela para no intervalo dela pra fazer o lanchinho, ela pega o celular dela, o noivo dela tá terminando
marcando o noivado, que ia ser um casamento, pelo telefone. E ela olha aquilo e ela começa a chorar. Aí ela pega o lencinho e ela começa a limpar as próprias lágrimas dela. O que o livro tá querendo dizer? Tá mostrando, né? Que todos nós enfrentamos desafios. Até o terapeuta, ele tá ali ajudando todo mundo. Eu tô ali curando as crianças, curando os adolescentes, mas na hora que termina o meu expediente, eu pego minha bolsa, eu tenho os meus desafios também. Então, nós somos seres humanos, todos nós precisamos de ajuda, né? Muito lindo o que você falou. E para confirmar no seu coração o que você tá falando agora, hoje pela manhã no meu devocional, Deus falando comigo, né? Eu escrevi um textinho, eu gosto muito de escrever. Às vezes eu tô orando e Deus me dá alguma coisa. E eu escrevi assim, ó. As mãos do Senhor pode moldar a nossa personalidade. Muitas vezes esmagada, machucada, marcada, né, por coisas negativas. O médico dos médicos também é o terapeuta. Aí passou um pouquinho, aí eu parei, aí Deus falou assim... Mas eu uso também o terapeuta, Grace, cristão. Fala para as pessoas buscarem terapeutas, aqueles que trazem também a palavra, a verdade. Porque é muito diferente você buscar um terapeuta que ele carrega valores e princípios. Deveria ser até mais cara a consulta, né, gente? Porque muitas vezes a pessoa busca a gente pelo que a gente carrega. Às vezes ela, nem tanto pela terapia, mas ela olha para você, ela vê uma força em você e fala, meu Deus, eu quero conversar, mas é com a Roberta. Então eu vou lá sentar com ela. Mas é porque é pela força que você percebe que a Roberta carrega, é pela força que você percebe que a Grace carrega. Eu vejo quantas mães sentam comigo, elas querem, não, a Grace fala lá e tal, eu quero aquela força, aquilo que a Grace falou, eu quero aprender, então eu quero sentar com ela para conversar. Essa semana eu sentei com a mãe e ela me contou uma situação e em pouco tempo eu falei, você poderia ter agido assim, 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 mas não tem problema, você pode tentar da próxima vez. E agora você acabou de aprender. Ela, Grace, eu não tinha pensado, mudei aqui a chave agora. Então, se as pessoas querem o quê? Essa força. Então, gente, você vai buscar terapeutas que carregam valores e princípios. Busquem terapeutas cristãos que vão te ajudar também com valores e princípios. Vão te ajudar com a ferramenta, né? Isso, com a terapia, com o conhecimento que é importante. Ferramenta poderosa. Isso, e que nós precisamos, né? O Senhor tem falado muito comigo, pastora Roberta, que as mães precisam muito buscar mesmo o conhecimento, buscar entender um pouquinho do que de fato é educação de verdade, aprender, sabe o quê? Dar o colo também, igual você falou sobre a disciplina. A disciplina, eu disciplino a Ana, minha filha, mas eu dou muito colo também, entendeu? Necessário. Eu disciplino, dou um abraço e um beijo, faço uma oração. Isso, na terapia com o adolescente, na terapia com a mãe do adolescente, a terapia com a mãe da criança, eu gosto de dizer, antes de você vir com a correção, vem com amor. Porque se você vir com amor, você vai chamar a atenção dele. Quando você chama a atenção dele, aí é a hora de você corrigir. Mas primeiro vem o amor. Vem a gentileza. Gentileza gera gentileza. Educação gera educação. Amor gera amor. Anotei. Nossa, mãe, a senhora vai vir conversar isso comigo? Eu pensei que a senhora ia vir com tudo. Não. A mamãe entende, porque a mamãe se coloca no seu lugar, se coloca no lugar do teu filho primeiro, antes de julgar ele, sabe? Outra coisa, tem mães que faz tempestade num copo d'água de uma coisa tão simples. Nossa, mas o mistério é o seguinte, é porque você mãe, você pai, no passado, na sua infância, na sua adolescência, você fez, e aí você acha que o seu filho também vai fazer. Nossa, E não é outra história, né? E é outra história, é outra época, é outro século, né? É outro. Tu é outro tudo. É outro tudo. Sabe o então, que eu acho mais mãe, lindo? Que Deus, ele é tão poderoso assim, né? Ele revela pra nós a ciência, né? Eu vi você falando sobre isso, acho que foi no culto na segunda-feira ou foi na quinta-feira passada que eu fui. A ciência, né? Deus, ele é tão cuidadoso, ele revela o conhecimento pro homem, para que a gente seja instrumento, né? E é tão poderoso a gente buscar esse conhecimento para você virar, olha, pastora Roberta, se eu não tivesse a profissão que eu tenho, hoje eu entendo, se eu não tivesse os estudos, né, eu não seria a mãe que eu sou. E claro que lapidada por Deus, né, uma coisa que eu carrego é a presença do Espírito Santo na minha educação. Eu preciso exalar o bom perfume de Cristo, porque se eu não exalar o bom perfume de Cristo na minha educação, minha filha vai ser alguém depois do futuro, uma pessoa desequilibrada, reativa, que não tem também essa essência, né? Então eu faço muito isso. Esses dias até, eu gosto muito de dar exemplo para elas, porque elas vão conseguindo entender isso que a gente tá falando de uma forma prática. Por exemplo, eu tava lavando a louça, a Ana veio atrás de mim e falou assim, mãe, eu vou passear no shopping com as minhas amigas e eu queria uma roupa nova, porque aí eu vou passear com elas, eu quero ir bonita e tal, que não sei o quê. Se eu fosse sem sabedoria, sem conhecimento,
que é o que a gente estuda ali, e sem o Espírito Santo, eu virava pra trás, eu ia falar assim, deixa eu te falar, tô aqui lavando a louça, tô ocupada, com um monte de coisa pra fazer, você tá preocupada de ir pro shopping, menina, pelo amor de Deus, dá um tempo na minha cabeça, tô ocupada, né? Podia falar assim, mas aí na hora que ela falou, eu cheia do Espírito Santo, eu tenho conhecimento da educação, eu só respirei, que eu tava com tanta coisa na cabeça, aí eu... Falei, Ana, então, você vai passear no shopping domingo? Que legal, né, minha filha? É tão bom ver nossos amigos, eu amo também encontrar as pessoas, não sei o que. E aí você quer uma roupa. Aí eu virei pra trás, da onde que é essa roupa? Pensei, né? Aí ela pegou e falou da loja, né, e tal. Aí eu falei, não, tá bom, nós podemos sim, vamos fazer o seguinte, eu vou organizar pra ver que hora que eu consigo ir lá e tal. Aí tinha marcado na sexta, não deu certo. Falei, não, sábado de manhã, eu te acordo 7 horas, a gente tá lá na loja 8. Ótimo. Vou te organizar e tal, tal. Fui com ela, a gente se divertiu, gastou tempo, conversou, arrumou a roupinha que ela queria ir no shopping. No outro dia, levei pra passear com as amigas. Fez tudo que precisava fazer e ela pensa, cara, minha mãe se importa comigo, minha mãe tem cuidado comigo. Isso aí é muito poderoso. É isso que você tá falando. E outra coisa, mães, ninguém, nem eu, nem a Grace, nascemos Sabendo. pronta. Vamos pôr, pronta. Eu não nasci pronta. Eu aprendi a ser a mãe que eu sou hoje, levando pancada. Nossa, eu também. Sabe, levando pancada. Os meus filhos, né? O meu primogênito, ele tem 27 anos. A minha do meio vai fazer 25 anos agora em novembro. E o meu caçula tem 19 anos. Nossa. Então, assim, eu aprendi a ser a mãe sábia. Nossa. Que eu sou hoje, porque eu sei o valor que eu tenho hoje. Eu sei. Mãe, você tem de entender e compreender primeiramente. Uma mãe esclarecida, uma mãe resolvida, uma mãe curada, ela vai ser um instrumento poderoso na vida do filho. Uma mãe curada. Então procura, mãe, a curar as suas emoções. Então, o que acontece? Para mim hoje, ser a mãe que eu sou hoje, nossa, né? Eu levei muita pancada, não nasci pronta, mas eu fui aprendendo com os meus próprios erros e com os erros de outras mães. Uau. Entendeu? Porque como pastora, eu, né, lido com muitas mães, muitos adolescentes, e eu fui buscando em Deus, buscando conhecimento, como você acabou de falar, Grace, buscando conhecimento na palavra, buscando conhecimento, né, na psicologia, né, no psicanálise, e ao decorrer disso tudo, eu fui entendendo, eu fui estudando os meus filhos. Nossa, que lindo. Eu sou a mãe que os meus filhos precisam. Uau, que Presta lindo. atenção. Nossa. Você precisa ser a mãe que os seus filhos precisam. Qual é a mãe que os meus filhos precisam hoje? Uma mãe sábia, uma mãe inteligente, uma mãe compreensiva. Se coloca no lugar do teu filho. Né? Sim, aí, não, quantos filhos? Não, mas minha mãe me criou, foi assim, meu pai me criou, é assim. Ai, o que é isso? Não quer mudar, não? Não vai mudar, não, minha filha? Era outros ares, né? Era outra educação, era outra época. Sim. Hoje a nossa cultura hoje é totalmente diferente. Sim. Né? Essa palavra certa, né, Grace? Sim. Hoje é totalmente diferente. É porque então, não tinha o conhecimento que tem hoje. Hoje não tinha internet, não tinha tanto televisão. Depois a senhora pega o livro de inteligência emocional, você vai gostar muito. Que 1995, que foi publicado o livro do Daniel Goleman, que hoje é um dos maiores psicólogo renomado americano. E foi 1995. Eu fui fazer as contas, minha mãe não teve contato com isso, não teve o conhecimento que eu tenho hoje com a Ana, e a minha mãe, acho que eu tinha 11 anos na época que foi publicado, então o que acontece? Eu fui fazer a conta, eu falei, gente, nem tinha esse conhecimento, hoje é tão lindo, tanto conhecimento novo, e uma geração, claro, que a vida, um mundo acelerado, uma vida muito corrida, uma vida completamente diferente, então, peraí, que horas que eu, Grace, vou parar para desacelerar, entender que eu tenho uma criança que precisa de mim na minha casa, daqui uns dias já tá partindo para pré-adolescência, vai para adolescência, daqui uns dias ela se torna uma mulher. Então eu quero que ela vá uma mulher para a vida curada, sarada, feliz. E por que eu trouxe aqui sobre a mesa? Sim. Porque os nossos dias hoje tá tão corrido que a gente chega tão cansado dentro de casa, do trabalho, da faculdade, do curso, da igreja, que a gente só se joga no sofá e pronto. Acabou. E fica ali com o celular na mão, fica ali na frente da televisão. Não faça isso. Nossa. Não faça isso. E seu filho se perdendo e você não tá nem vendo. Isso, seu filho tá se perdendo, você não tá nem vendo. Sim. Não, ele tá ali no quarto, tá tudo bem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nossa. Esse aparelho aqui, ó, o seu aparelho, ele pode ser bênção.
mas ele também pode ser maldição também. Sim. Então, mãe, pai, de adolescente, de criança, presta bem atenção que seus filhos tá vendo aí na internet, tá vendo aí, né, na internet, nas redes sociais. Então, presta bem atenção. Mas pai, mãe, tem momentos de qualidade com seus filhos. Sim. Tira tempo de qualidade com seus filhos. Esse tempo de qualidade com teus filhos ali ao redor da mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, vai mudar a história. Uau, que lindo. Vai mudar a história da vida dos seus filhos. Sim. Vai mudar a história da vida dos seus filhos. Sim, sabe o que eu vejo muito, que eu acho que as mães precisam também? Eu vejo assim, por exemplo, a Ana tá com 11 anos, a minha, né? Então, o seu já passou por essa idade, você sabe que tem uns momentos de resistência, mudança de comportamento, né? A vida vai seguindo e tal. Então, assim, a Ana, fui chamar ela para ler um livro que chama Campo de Batalha da Mente, que é um livro famoso dele para criança e adolescente, da Joyce Meyer, não sei como é que pronuncia, Meyer. É, Meyer. É maravilhoso. Aí ela falou assim, ai mãe, não quero ler isso não, livro chato, não sei o que, nananã. Aí eu falei, eu sou uma mãe sábia, eu sou uma mãe com conhecimento, cheia da unção, tudo nós estamos pregando aqui. Eu falei, é chato. Conta até 1000, né? Até 10 não, até 1000. Eu falei, isso é chato, é? Aí ela, Eu falei, mas a gente vai ler chato assim mesmo? A mãe quer ter um prazer sentar com você e ler e tal. Não sei o que. Não, mãe, não sei o que. Falei, não, eu sei que é chato e tal, mas por favor, vamos ler. A mamãe achou tão lindo esse livro aqui. Deixa eu te falar, eu vou ler o primeiro capítulo com você. Eu leio. Que ela, aí li o primeiro com ela com aquela resistênciazinha ali, eu intercedendo e tal. A gente leu, no final deu tudo certo, a gente orou e tal. Quando foi o segundo capítulo, falei assim, Ana, sabe aquele açaí que você gosta? Aí ela ama, mãe. Falei, vou comprar pra gente ler o segundo capítulo e tal. Vamos comprar? Vamos. A gente sentou junto, escolheu lá os trem pra colocar no açaí, na Nutella, e comprei esse açaí. Falei, vamos sentar ali junto pra gente tomar esse açaí e ler. Aí fui com o açaí, a gente lá tomando, ela bem tranquila, li o segundo capítulo com ela. Gente, é preço. Sabe? Como tudo na vida que você paga preço, igual a pastora Roberta na igreja, ela prega muito isso, de pagar o preço por aquilo, né? Pra você pagar um preço com Deus mesmo ali, de tudo que você tá buscando. Você quer ter um filho inteligente, com conhecimento, saudável, que seja um bom filho, porque eu vou falar, pastora Roberta, eu não tenho nada para reclamar da minha filha, enquanto eu vejo muita mãe perdendo os cabelos, minha filha é uma bênção. Mas é porque você, Grace, tem paga buscado, o preço. Você paga preço de oração, Sim. de jejum, você dá exemplo para ela. De conversar. Isso, e você está tirando tempo Sim. de qualidade com ela. Tempo, muito. Esse tempo de qualidade que todas nós, mães, precisa ter com os nossos filhos, mesmo que os nossos filhos já estão adultos. A gente precisa, adolescente, criança, né? Adulto, a gente precisa ter esse tempo de qualidade. Sim. E eu chamo essa atitude sua para com a sua filha uma amizade inteligente. Uau! Você tem sido inteligente. Tá vendo, gente? Você tem sido sábia. Sim. A sabedoria de Deus na nossa vida, ela edifica a nossa casa. Uau, que lindo. É necessário. Outra coisa, eu gosto de dizer que a humildade, ela te leva em lugares aonde que uma faculdade não te leva. Uau, nossa, eu vou anotar essa, gente. Peraí, como é que é? A humildade. A humildade te leva em lugares aonde que uma faculdade não te leva. Nossa. Tem terra que só Deus entra. Qual é a terra que só Deus entra? O coração do seu filho. Meu Deus, meu Deus. Então, para você conquistar essa terra aí de Jericó, amém? A terra de Jericó, que José, como se diz que José, que Josué conquistou, amém? Desculpa. Que Josué conquistou, essa terra é a terra que chama o coração do teu filho. E essa terra, para ser conquistada, você tem que pagar preço. Você tem que dar uma volta ali, 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Tem lugares de terra que só Deus entra? Tem lugares, né? Tem terra, tem terra que só Deus entra. E essa terra chama coração do seu filho. Tem lugares no coração do seu filho que só Deus vai entrar. E se Deus entra, mãe, você com discernimento, você com sabedoria, você, mãe, com visão de águia que o Espírito Santo está te dando hoje, você entra e vai descobrindo coisas poderosas, né? Porque tem essa história, né? Essa história da terra de Jericó, aonde Josué conquistou. Eu tô amando nosso bate-papo, porque lá na igreja não dá tempo. Agora eu tenho ela só pra mim falando. Deus é lindo demais, gente. Ela tá aqui na minha frente, falando aqui pra mim, pra vocês. E eu tô aqui só desfrutando. Gente, vocês têm noção do tanto de coisa que ela falou que eu não tenho, não. Olha aqui. Dá umas 500 palavras pra te pregar. Então, mães, ao coração do teu filho, Deus está entregando essa terra prometida aí nas tuas mãos. Que poderoso.
Mãe, Deus está entregando vamos orar por nas tuas elas? mãos. Eu senti agora em eu te chamar. Vamos. Fazer uma oração sim. aqui no meio da nossa gravação. Vamos sim. Porque eu tenho certeza que mães, muitas mães, vão se identificar com essa palavra poderosa, com essa palavra, é a palavra de Deus. Sim. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mães. Meu Deus. Mães, o conhecimento edifica mesmo. Sim. O conhecimento, ele edifica. Mas o conhecimento, porque a palavra de Deus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, ela vai te curando, vai te libertando, vai te alicerçando, vai abrindo seus olhos, vai tirando toda a cegueira espiritual. Sim. Você vai tendo discernimento daquilo que você tem de falar na hora certa, no momento certo. Nossa. Mãe, tem coisa, a maternidade. Mãe, a maternidade, mãe. Nossa. Vai ter momento que você vai ter de engolir. Nossa. Mas vai ter momento que você vai ter de falar. Então, para você ter essa sabedoria, qual é o momento e esse equilíbrio de saber o dia, a hora, o momento de falar, é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar, que vai te instruir. Mãe, é isso. Nós vamos orar aqui com vocês. A pastora Roberta vai fazer uma oração aqui, porque essa mulher carrega uma unção poderosa. Antes da gente iniciar a gravação, ela orou, nós oramos juntos, foi uma bênção. E nós vamos orar aqui também, que eu senti de pedir ela pra gente estar orando aí por você. Eu não sei onde você tá, qual cidade, qual lugar, o que você tá passando, você tá feliz, você tá triste. Mas uma coisa eu quero te falar, o Senhor tem poder pra curar e nós vamos orar. E eu quero falar pra você que eu vivo essa maternidade e tem coisas que Deus vem me revelando ao longo do caminho, trabalhando com as mães, com esse ministério, né, que eu tenho aceitado cada vez mais, que é o meu trabalho, meu ministério. Eu criei essa frase, meu trabalho, meu ministério, meu trabalho, meu ministério. Isso. E o que acontece? Eu vejo assim, aqui tem um livro, aquele livro, eu não sei se você já leu, O Poder da Mãe que Ora. Eu acho ele muito poderoso, já ministrei com as mães esse livro. E ele fala, tem um capítulo que me marcou muito, que a autora fala algo assim, ó. Tem coisas que você vai resolver sim, no conhecimento, na terapia, com psicólogo, com ajuda, com amiga, com alguém e tal. Mas tem coisas que você só vai resolver com Jesus, com joelho e oração. Então, por exemplo, ela conta no livro que ela orava pelas amizades dos filhos, que se a filha chegou da escola com um problema, com a briga com a coleguinha, com a amiga, ela ia lá e orava sobre aquela situação, ela chamava a filha para conversar. Gente, não precisa ter medo da idade do seu filho, não. A minha filha tem 11 anos, eu converso de tudo com ela, qualquer assunto que ela falar comigo, eu falo, filha, vamos sentar aqui pra gente conversar. E aí, por exemplo, minha filha até teve esse tempo um probleminha com a amizade. Eu falei, filha, eu gosto muito da família, vamos orar, vou deixar vocês terem autonomia para... o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Chamei ela, vem cá, deixa eu orar com você. Comecei a orar e falei assim, eu declaro que a Ana tem sabedoria, eu declaro que a Ana vai saber resolver essa situação com a amiga, eu declaro que a Ana, essa amizade vai ser restaurada, porque às vezes na nossa falta de sabedoria, a gente fala assim, o fulano não vai ser seu amigo na escola mesmo não, você é chato, olha o que você faz. A gente lança tanta palavra, lixo, porcaria, maldição na vida dos nossos filhos. Isso, se tem uma coisa que eu não faço na minha casa, pastora Roberta, na minha maternidade, é lançar a palavra de maldição. Eu converso com a Ana de palavras de bênção. Eu exorto ela, eu disciplino, eu dou um exemplo, eu conto vivências. Eu falo muito aqui que nós somos. Nós somos pastoras, nossos filhos, nós somos amiga, nós somos líder. Você é de tudo um pouco. A chave da vitória na vida de uma mãe é a oração. A oração. Mateus 6,6. Entra pra dentro do seu quarto. Deus. E ora a Deus, fala em secreto com o Pai. Aleluia, então, glória a Deus. Esse discernimento. Busca esse discernimento. Busque mesmo, cubra seus filhos de oração. A Bíblia vai dizer também no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Há uma batalha espiritual aqui em cima. Eu Há vejo. uma batalha espiritual. Outra coisa, o mundo espiritual ele é muito mais natural do que o natural. Então, mãe, o diabo, ele existe. Ele está aí para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz para sua casa, para sua família, para você, mãe, pai. Mas é necessário você buscar a chave da vitória, a chave da cura do seu filho e da sua filha. É a oração, joelho no chão e boca no pó. Faz toda a diferença. É uma arma poderosa
contra Satanás. Eu gosto de dizer que a oração, ela é uma arma fatal contra o inferno. Ela é uma arma fatal. Então, você ore, mãe, você que está aí nos assistindo, pensando em desistir desse filho adolescente, não desista dele não. Ainda há esperança para ele sim, mãe. O Espírito Santo de Deus quer usar você, mãe, para alcançar esse filho que está aí nas drogas. O Senhor Jesus tem o poder para libertar, para transformar ele. E mãe, pai, Deus quer usar você. Deus quer usar você. O nosso primeiro ministério, mãe, pai, é a nossa família. O nosso primeiro ministério, levanta, né, como uma mãe. O primeiro ministério de uma mãe. O primeiro ministério de uma mãe é os filhos. O meu primeiro ministério foi a vida dos meus filhos. E eu vou dizer para vocês, quando eu entendi isso, tudo mudou. Tudo mudou no meu ministério, como pastora, como profeta, como mulher de Deus que sou. Né? Nós estamos encerrando essa série Apaixonadas. Eu nem falei, mas é a série Apaixonadas pela Maternidade, né? Isso. Porque enquanto o mundo prega que a maternidade é só difícil, que é um peso, a gente prega que a maternidade é bênção de Deus. É bênção. Então, nós estamos encerrando, nós vamos encerrar hoje. Olha que presente a sua presença. É privilégio poderosa. De poucos ser mães. Meu Deus. Gente, a Bíblia vai dizer que filho é herança. Uau, que lindo. É herança. Seus filhos são herança que Deus te deu. Deus confiou a você a ser mãe. Deus confiou a você a ser pai. Então se sinta privilegiado. Sim. Eu me sinto a mãe mais rica da terra. Eu também. Eu sou bilionária. Eu sou bilionária porque eu tenho filhos maravilhosos. Uau. Filhos preciosos. Tem desafios, tem muitos. Não é brincadeira, não é fácil. Não é. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui para você, filha, filho, mãe, pai, eu sou socorro bem presente no dia da angústia. No livro de Salmos vai falar, no livro de Provérbios, eu sou socorro bem presente no dia da angústia. O Espírito Santo de Deus está aqui para te abraçar, mãe, para te abraçar, pai, e para te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Que lindo, gente. Como Deus tem falado aqui, né? Esse é o encerramento da nossa série Apaixonadas pela Maternidade. É forte, né? Vou ter que gravar a segunda etapa, viu? Vamos gravar. Sim, porque o mistério é forte. O que acontece? Eu sinto Deus neste lugar. Eu estou aqui, eu estou aqui falando, estou vendo mães, mães, Deus está me revelando a sua vida. Amém. Eu estou aqui pregando, estou sentindo o coração Deus de mães na casa delas. entrando na casa delas, entrando no seu coração, mãe, dizendo, filha, você não está só. Filha, filho, pai, mãe, eu estou aqui com você. Não desista da maternidade, não desista do seu filho, não desista da sua filha, porque se você desistir deles, eles só têm você. Não desista. O Espírito Santo está te tomando hoje pela tua mão direita e te dizendo, não temas. Porque eu estou contigo. Glória a Deus. Amém. Deus Glória te quer no digital, viu? Deus vai aleluia. te fazer falar para multidões aí. Deus vai te levantar nesse mistério. Glória a Deus. Vocês gostaram? Tenho Eita certeza terra de que mistério. as mamães vão comentar no vídeo aí o que elas estão recebendo, que você está falando. Você tem muita autoridade, o Espírito né? Santo está te visitando, Deus quer te usar. mãe. Amém. Deus quer te usar mais. Tem tanta gente para ser alcançada. Elas estão lá agora. Eu fico pensando assim, que veio aqui na minha mente agora é Deus falando comigo das mamães. É o Espírito Santo te revelando. Revelando as mamães com crianças pequenas ali de 0 até 4 aninhos, 5 aninhos. Talvez você tá sobrecarregada. Deus tava falando aqui no meu coração. Para você acolher mais essas crianças, porque às vezes você fica pondo a criança de castigo, só brigando com a criança, só batendo de frente, só estressada, só gritando. Essa não é a maternidade que Deus escolheu para você. Então o que o Senhor quer? Que você tenha paciência, glória, que você se alimente do Espírito Santo, que você aprenda a abraçar essa criança. Talvez você não foi abraçada na sua infância, você aprenda a abraçar. Talvez você não foi ouvida, que você aprenda a ouvir. Talvez você não teve uma disciplina saudável na sua infância, que você aprenda a disciplinar, que o Senhor possa te ajudar, que você possa ter mais paciência após o que você está ouvindo aqui que nós estamos falando, porque essa é a verdade que eu carrego. A maternidade é uma bênção. No entanto, pastor Roberto, eu nunca te contei, mas eu ficava muito triste assim com Deus, sabe? Eu falava assim, Deus, eu queria tanto ter 3 filhos, 4 filhos, eu só tive a Ana, né? Então, o que acontece? Não sei se ele ainda vai me dar, né? Eu tô orando, quem sabe ainda, né? Enfim, então assim, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Aí Deus falou um dia assim pra mim, Deus falou desse jeito comigo, lá na minha casa, Deus falou assim,
Para de reclamar, Grace. Eu te dei a Ana. Olha a experiência linda que você vive com ela. Olha quantas mães você edifica. E por que você tá reclamando? Porque é porque você foi mãe da Ana que você hoje tem um ministério. Porque se você não tivesse nem a Ana, você não ia nem ter poder para falar sobre maternidade. Então Deus foi lá e ó, Deus me fala deu muito mais, sim, né? demais. Experiência Isso, fala. então assim, o Senhor falou fortemente comigo. Eu te dei a Ana só por esse ministério, para você entender o que era ter essas vivências, essas experiências que eu conto que transforma muito a vida delas. Então eu te dei a Ana por isso, por esse ministério. E para de reclamar que você tem um monte para cuidar no consultório que você não tá dando nem conta de cuidar. E nunca mais, pastora, eu reclamei que eu queria ter 3, 4, o Senhor não me deu, só me deu a Ana, murmurando. Hoje eu falei lá em casa pra Ana, ela reclamou, não sei o quê. Eu falei, ó, murmuração não vem de Deus, vamos parar de reclamar? Então, enfim, que você seja a boca de Deus na sua casa. Se tiver algum probleminha que você não tá dando conta de resolver, aí você busca a terapia. Você tá atendendo? Isso, tô atendendo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo sim. o IG da pastora Roberta, para vocês seguirem o ministério dela lá. Vou colocar na descrição, vocês vão clicar, já segue o Instagram dela. Vou colocar também, se ela depois me passar o link de WhatsApp, alguma forma que pode encontrar você, né, pra agendar. Ela ainda nem tem agenda, gente. Mãe, Caia, vai dar um jeito. Nós estamos com a agenda assim, né? Nossa, gente, tá meu Deus. Tá vendo? É o que a gente carrega, é a unção de Deus. É a unção de Deus mesmo. Que a pessoa quer conversar com você, é a né? experiência que a gente tem hoje com a maternidade, Uau, né? Que lindo, né? Porque a maternidade, ela é... Quando eu olho para uma mãe, eu vejo assim, mãe... Eu olho para mim, né? Para o meu testemunho de vida hoje, como mãe, eu me sinto privilegiada de Deus ter me dado essa graça de ser mãe. Uau, então, mães, eu tô aqui hoje para agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Nossa, eu quero te agradecer. Mãe do Gabriel, mãe da Gleice Kelly, mãe do Gustavo. Então, eu só tenho de louvar a Deus, porque meus filhos me ensinou muito. Uau. Deus vai abençoar muito ainda essa maternidade, os seus filhos também, eu creio, derramar muitas bênçãos na vida deles. Estou muito feliz de estar aqui com você. Amém. Muito feliz, eu tenho certeza que muitas mães vão ser alcançadas através desse bate-papo. Muitas mães vão ser curadas, libertas. Né? Muitas mães que estão aí, ó, aprisionadas no seu próprio entendimento, elas vão entender que elas são mais do que vencedoras. Amém? E que elas são um instrumento poderoso na vida dos filhos. Elas só precisam entender isso. Só isso. Vou deixar uma palavra aqui para você e ela vai fazer uma oração aqui conosco. Ela vai orar por você que está aí nos assistindo, que você receba aí na sua casa essa unção poderosa que Deus está derramando aqui nessa gravação de hoje, tá? Glória. Deixa eu deixar uma palavra. Então vamos lá, inteligência espiritual. Primeira coisa que vocês vão fazer a partir de agora. Se você tá aí, ó, dispersa, sabe? Só preocupada com seus problemas, ou às vezes sem cuidar do seu emocional. Hoje nós estamos falando aqui um pouquinho da inteligência espiritual. E nós estamos aqui trazendo exemplos e conversando também sobre a importância de buscar ajuda terapêutica, buscar curar as suas emoções. Se você percebe que tem desafios, que tem coisa que você precisa de ajuda, busca terapia. Mas guarda o que eu vou colocar aqui, que eu vou falar aqui pra você. Inteligência espiritual. Se você não tá orando, você vai começar a orar hoje, é o primeiro passo. Segundo, vai ler a palavra. Terceiro, busca uma igreja para você congregar. Para de ficar aí, sabe, só reclamando. Vai na igreja, vai orar. Outro, coloque louvor na sua casa, faça o seu devocional. E que eu tenho um pouco de dificuldade, mas Deus tem colocado no meu coração para fazer, é o jejum. Porque o jejum, tem coisas na vida do seu filho que é espiritual. Então você vai vencer com a oração e com o jejum. Eu percebo na Ana, eu tenho uma visão aberta, e eu vejo quando a situação não é só natural. Quando é espiritual, Deus me mostra. E aí, no lugar de bater de frente com ela e tal, eu vou orar. Aí, depois que eu orei, que eu consagrei, aí eu vou trabalhando com ela. Então, por exemplo, esses dias Deus me mostrou que se eu fico fria espiritualmente, se eu fico fria, não faço tudo isso aqui que eu tô pregando, eu trago essa frieza para dentro do meu ambiente, da minha casa. Isso. Então, o que eu tava percebendo? Que eu não tava buscando tanto a Deus como é necessário, ainda mais num tempo caótico desse, e eu tava percebendo que a Ana tava esfriando. E eu tava na igreja e ela do meu lado, e Deus falou comigo. Ele falou, Grace, eu preciso que você desce, eu preciso que você busca mais, eu preciso que você ministre mais na vida da Ana, porque eu tenho um ministério na vida dela. E eu falei, amém, Senhor. Aí eu comecei a ver e comecei a buscar. Então, você não sabe o que Deus quer fazer na vida do seu filho. Talvez a sua casa vai ser uma pastora, um profeta, um líder. Você precisa ministrar sobre a vida dele. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Agora eu vou passar para a pastora e ela vai estar orando e faz uma oração poderosa para Deus entrar na vida dessa mulherada que tá lá. Glória a Deus, que discernimento
poderoso que Deus te deu. Meu Parabéns, Deus. viu? Amém. Glória a Deus. Deus vai te usar muito, muito, Amém. muito para ajudar muitas mães. Sim, eu muitas creio. mães. Amém. E assim, eu tenho um testemunho forte, mas vamos deixar para a próxima. Sim, vai ter vamos. próxima. Nós vamos gravar um só Amém? com o seu testemunho. Esse aqui é o primeiro de muitos. Amém. Glória a Deus. Porque Creio. eu sei o poder que tem uma mãe na vida de um filho. Meu Deus. Um pai, viu? Sim. Um pai posicionado, uma mãe posicionada em Deus, Sim. muda a história da vida de um filho. Muda Amém? mesmo. É muita coisa. Né? E vamos deixar elas com gostinho de quero mais. Amém. Glória a Vocês viram? Deus. Né? Vamos Gostei, orar. gostei, Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém, Deus. Pai, eu quero aqui, Espírito Santo de Deus, colocar diante do Senhor esta mãe, esse pai que está aí, Senhor, neste momento, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, Senhor, que está aí dentro dos seus lares. Pai, que estão aí, Espírito Santo de Deus, muitas vezes angustiados, pensando assim que a culpa toda é deles, que os filhos estão assim rebeldes. A culpa não é sua. Ah, Espírito Santo de Deus, mostra para eles que a culpa não é deles. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abraçar esta mãe, que o Senhor venha curar essa mãe, que o Senhor venha repreender toda acusação do inferno na mente e no coração desta mãe. Amém. Espírito Santo de Deus, a gente, Pai, dá aquilo que a gente recebeu na nossa infância também. Ah, Espírito Santo de Deus, mas que o Senhor possa abraçar esta mãe, que o Senhor possa repreender mesmo toda angústia, que o Senhor possa dar discernimento do teu Espírito para esta mãe, para este pai, que o Senhor possa abraçar, Senhor, este filho, essa filha, e que o Senhor possa repreender esse espírito maligno do inferno, de rebeldia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com teu bálsamo, Pai, venha com teu refrigério na alma, Senhor, desta mãe, nas emoções dessa mãe e deste pai. Espírito Amém. Santo de Deus. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Meu Deus, que o Senhor venha abrir, Senhor, o entendimento deste pai e desta mãe. Que o Senhor venha dar sabedoria. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, dar equilíbrio emocional, Pai. Dar equilíbrio, Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Amandegabassou. Que o Senhor possa, Pai, abraçar essa mãe aí que está pensando em desistir desse filho, desse adolescente. Você, mãe, que está pensando em desistir, não desista. Abrace o teu filho, ame ele, porque o amor, ele tudo suporta. O amor de Deus, oh Espírito Santo, o amor de Cristo, ele lança fora todo medo. Não tenha medo, mãe. Amandecabassobedecai. Deus está falando com você, mãe, que está aí pensando em desistir nesta nemanto quiribidecai. Ah, Deus, assim eu oro. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer mesmo equilíbrio emocional sobre a vida desta mãe e deste pai. Que o Senhor venha repreender mesmo todo mal. Traga restauração nessa família. Traga restauração, Senhor, na amizade desse filho para com a sua filha. Para com esta mãe, com esta mãe para com esse filho. Espírito Santo de Deus, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Espírito Santo de Deus, traga, Espírito Santo de Deus, a tua presença para esta família. Traga a tua presença para esta para a vida dessa mãe, desse adolescente, desse jovem. Ah, Senhor, esse jovem que está aí nas drogas, que está aí, Senhor, que esta mãe, Espírito Santo de Deus, está aí se acusando, achando que o erro foi dela. Ah, Senhor, Pai, salva, Senhor, a vida desse jovem. Amém. E faça essa mãe entender que ela deu o melhor dela, Espírito Santo de Deus, que ela deu o melhor dela, Espírito Santo, e que a vida é feita de escolha. O filho dela fez a escolha dele, mas Espírito Santo, que através da oração dela, Pai, ela vai obter vitória. Ela vai ver o filho dela voltar para a casa do Eterno. Em nome de Jesus. Amém. Assim eu oro, assim eu creio, Espírito Santo. Abraça essas mães, Jesus. Amém. Abraça essas mães e ajuda elas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Dá nem vontade de terminar esse podcast, gente. Tanto tá maravilhoso, não é? Buscar a Deus é bom, né? Que coisa mais linda. Glória a Deus. A mãe, vocês, mamães, precisam muito estar firmadas em Deus para você ter uma maternidade de sucesso. A mãe tem um poder de destruir
ou de abençoar. Sabe, hoje eu vejo assim, a minha mãe tá com 75 anos, ela manda um louvor pra mim todo dia. Ela manda um bom dia, manda um louvor, pergunta se tá tudo bem, faz uma oração, sabe? Então, assim, eu tenho uma mãe que é uma mulher de Deus. E hoje eu vejo que, graças a Deus, eu fui mãe dela, mesmo com as nossas feridas hoje curadas. Eu falo, meu Deus, se eu não tivesse sido filha dela, eu não seria a mulher que eu sou. E hoje eu vejo o cuidado dela, com 75 anos, todo dia ela ora pelos filhos, ela ora por nós. Por isso que eu te falei que a gente vai deixar um gostinho aqui de quero mais. Porque hoje eu sou a mãe que eu sou. Por quê? Porque entre eu e a minha mãe também houve uma cura. Uau, que lindo, que forte. Através dessa cura entre eu e a minha mãe, muda tudo. Mudou tudo. Mudou mãe tem um poder, né? Mãe tem um poder poderoso. E a sua vida agora segue, a nossa vida segue aqui. Segue, porque quando a mãe, ela abençoa o filho, é um divisor de água. A mãe posicionada em Deus, a palavra da mãe é um divisor de água na vida do filho. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida. Amém. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí nos assistindo. E agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Deus é lindo, Grace, né? maravilhoso. Muito obrigada. Ei, mulher, que batalha eu passei pra te trazer aqui. Eu falei, meu Deus. Eita, glória. Gente, eu tive que orar e nós duas sentimos, né? O peso espiritual. Pra aqui, a gente sentiu. Sim, eu intercedendo e tal. Porque vai alcançar muitas mães. Uau, que lindo. Vai alcançar muitas mães vão ser abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Eu até senti aqui no meu coração, vamos orar, né, pastora Roberta? Eu senti de quem sabe a gente fazer uma série de 4 episódios só com a pastora Roberta, hein, gente? Uau, pensa, a gente pode fazer um bate-papo, Grace e Roberta, uns 4 episódios. Por quê? Porque a gente pode edificar muito a vida de vocês. Nós vamos orar e depois a gente conta pra vocês. Se você gostou, você vai... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês precisam curtir o vídeo, tá, gente? Curte, comenta, você tem que compartilhar. Você vai escrever aqui pra mim nos comentários se você quer uma série só com a pastora Roberta. Quem sabe, hein, gente? Uma série só com ela. Aleluia. Eita, é mistério! É mistério Então, se forte. você gostou, você escreve aí, eu quero um monte de eu quero aí, ó. Que aí, nós vamos orar e se Deus confirmar, a gente faz essa série. Deus é muito lindo, né? Ele vai mudando, porque a gente tá programando, a gente tá com uma série, O Poder da Paternidade. A gente tá, aí Deus colocou no meu coração, tô escrevendo algumas sobre o divórcio e sobre a maternidade solo, né? Então, por exemplo, o divórcio, a gente traz o divórcio com muita sabedoria, porque Deus, ele não quer o divórcio, ele quer a família. Isso mas tem pessoas, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é muita coisa acontecendo, então a gente precisa ajudar também quem tá caído, trazer essas pessoas mais para Deus, trazer o conhecimento, falar sobre restauração. Eu fui aprender sobre restauração quando eu passei um processo de divórcio. Eu nem sabia o que era essa palavra restaurar, nem sabia que Deus me restaurava, né? Então Deus restaura o seu relacionamento com o seu filho, Deus restaura o casamento, isso né? Mesmo. Tem situações que Deus não vai restaurar, tem situações que ele vai restaurar você como pessoa e vai te dar, às vezes, um novo relacionamento. Então, enfim, gente, tem tanta coisa maravilhosa. Aí eu tava aqui agora e falei, que tal uma série só sobre uma mãe que busca a presença, né? Uma mãe, olha, não sei, Deus vai me revelar, hein, gente? Mas bora lá. Ó, nós estamos partindo pro final e eu quero só deixar um recadinho aqui. Ô, produção, joga aqui na tela a Turma da Capimara, gente, mamães, eu quero deixar esse recadinho pra vocês, porque vale a pena. Se fosse qualquer... Eu não dou qualquer dica, né? Eu sou enjoada com isso. Eu quero deixar essa dica da Turma da Capimara, por quê? É uma turminha, pastora Roberta, de episódios com valores e princípios cristãos. Não é desenho do mundo, é um desenho. Pessoal, eu conheço o pessoal da produção desse projeto lindo. É um desenho que ensina valores e princípios cristãos. Hoje eu até trouxe aqui, gente, olha. Eles mandaram pra mim esse materialzinho aqui deles, a bolsinha lá da Turma da Capimara. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu até trouxe aqui. Olha que lindo, ó. Eles criaram um mascotezinho, que é a capimara. E no desenho, eles pregam a palavra da Bíblia, historinhas, é desenho infantil. Pra toda a família, né? Aí eles mandaram aqui, olha que legal, gente. Eles fizeram até agora esse livrinho que tá na moda aí, né? Que a criançada gosta de pintar. Isso. Aí... Olha, traz versículos, ó, guardar a palavra é como plantar a fé no coração. Ó, os céus anunciam a glória de Deus, tá lá no Salmo 19. Olha que lindo, gente. Que trabalho, né? Lindo demais, ó. O cerrado é cheio de frutos que Deus criou. Então, gente, é um material que você pode comprar de olho fechado, por quê? Porque prega a verdade, prega a palavra, não é qualquer coisa, né? Não é ensinando coisas erradas para os nossos filhos. Então, é um desenho muito lindo. A Turma da Capimara ensina valores e princípios cristãos. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
o Instagram lá da Turma da Capimara já tem no YouTube o desenho deles com vários episódios, ajudando ensinando a criança a escovar os dentes, cantando um louvor, uma música. É a coisa mais linda desse projeto. Tem louvores que eles trazem da Bíblia também, é muito lindo, sabe? Eles estiveram aqui no Pod da Grace e eu quero já te pedir para você seguir a Turma da Capimara. Mas é isso, produção, obrigado aí. E, enfim, gente, eu quero agradecer mais uma vez a pastora Roberta. Não queria terminar esse episódio, mas nosso tempo já tá estourado, porque ela tem compromisso e eu também. Eu tô indo pro consultório já. Então eu também. E eu vou atender uma criança 6h30. Também. E ela tem compromisso, eu também. Nós ainda temos que fazer umas coisinhas aqui. Tem a dancinha do Pod da Gre. Vai entrar na dancinha? Vamos entrar na dancinha. Eita, tá vendo, gente? Eu coloco meus convidados pra fazer cada coisa aqui, gente. Só a Grace mesmo, não é? Gente? E eu quero agradecer vocês. Ela vai deixar um recadinho final aqui na câmera 3 ali. Fala algo assim do seu coração pra essas mamães aí que você quer deixar como uma mensagem que Deus vai te falar aí. E eu quero agradecer vocês mais uma vez. E quero falar também pra você aí que é empresário, que quer anunciar aqui no nosso podcast, quer anunciar a sua marca, sua empresa, né? Para os meus seguidores, para as mamães, né? Eu gosto de trazer aí dicas para vocês. Então, se você tá aí, você tá me assistindo, é empresário e quer anunciar, eu vou deixar o link aqui de WhatsApp para parcerias. Você pode clicar no link, chamar o pessoal e a gente sim anuncia a sua marca. Claro que aqui eu gosto de anunciar marcas, empresas que têm valores e princípios cristãos, né? Enfim, é isso, gente. Mas eu quero que você deixe aí um recadinho ali para aquela câmera que tá no seu coração. Não sei o que você sentir no seu coração, assim, para essas mamães. Pode ser da sua área hoje de atuação como terapeuta, pode ser uma palavra de Deus, não sei, o que você quiser, mas um recadinho que edifica a vida delas. Amém. Já falou tanta coisa, né, que edifica? Nossa, né? É forte. Eita, povo de Deus, glória a Deus. Como é bom, né? A gente falar do amor de Deus, falar o quanto Jesus ele é bom, né? O quanto Jesus é misericordioso. Mães, pais, né, que estão aí nos assistindo, saiba de uma coisa. Jesus, o nosso Deus, ele também é Pai. Uau. E Ele é o nosso Pai. Uau. E o Pai, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Então, Pai, Ele nos ama muito. Então, deixa Deus te usar aí dentro da sua casa. Deixa Deus te usar como um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. Você é vaso de Deus. Você é escolhido, escolhida do Pai. Você foi escolhido para ser o pai e a mãe dessas pessoinhas que estão aí na sua casa. Amém? Deixa Deus te usar. Você é privilegiado de ser pai, de ser mãe dessa pessoa aí. Abrace, beije muito seus filhos, abraça muito. Amém? Deixa, o amor, ele suporta tudo. Eu gosto de dizer sempre e falo para os meus filhos, o diabo não tem arma, o mal, o maligno não tem arma contra o perdão e o amor. Não tem. Então ame muito, perdoe muito, aleluia, glória a Deus. E essa correria que muitas vezes a gente está aí, se organize. Seja uma pessoa mais organizada com o seu tempo. Uau. Muitas vezes eu vejo que nós somos muito disciplinados. Precisamos mais ter disciplina. Precisamos ser mais organizados com o nosso tempo. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente organizar, eu não tenho tempo para nada. Se você organizar seu tempo, você vai ter tempo para tudo. Uau. Tudo que você quer fazer, você vai ter tempo sim. Uau. Amém? Um beijo e até a próxima. Uau, logo. Gente, é isso. Eu tenho feito isso. Tenho tentado dar uma desacelerada. Tenho olhado mais pra minha casa. Tenho olhado mais pra minha filha, né? Vendo essa fasezinha agora dela da pré-adolescência. Fala pra ele esperar. Não vamos liberar ela não, né, gente? E eu quero deixar também pra vocês uma mensagem pro coração que eu senti aqui, pra gente finalizar, que você possa mergulhar em águas mais profundas. É o que está no meu coração, porque é o que Deus está trabalhando na minha vida também. Então, o que Deus está trabalhando, eu quero hoje lançar sobre a sua vida também, como uma palavra profética mesmo. Que você possa mergulhar em águas mais profundas. Você só vai conseguir ser uma mãe cheia da presença de Deus, com essa unção que a gente está ministrando aqui, se você descer também para ouvir Ele, para ler uma palavra, enquanto seu filho está na escola, né? Eu faço meu devocional enquanto a Ana está na escola, coloco um louvor, paro ali para ajoelhar. Eu tô igual a você agora, quando eu levanto da cama, eu escorrego de joelho. Eu lembrei de você essa semana, que eu acordei
Eu já caí de joelho no chão, eu lembrei da pastora Roberta, que ela pregou essa palavra. Gente, eu tô acordando, eu já desço de joelho, porque se não for assim, né? Então a gente precisa se fortalecer e primeiro é em Se Deus. não for assim, a gente não rompe, a gente não ora, a gente não busca. Então é isso, inteligência espiritual é você buscar essa presença. E a gente vai marcar outros episódios. Hoje eu quero agradecer vocês, ó. Beijo no coração e tchau, gente. É isso. Beijo. Deus abençoe.